Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 86. Para que outros possam ficar de pé. Meu espreno alega que registrar isso será bom para mim, então aqui vou eu. Todo mundo diz que vou jurar o quarto ideal em breve, e ao fazê-lo, conquistar minha armadura. Mas eu acho que não consigo. Eu não deveria querer ajudar as pessoas? Da gaveta 10 a 12, Safira. Dalinar Collin estava em posição de sentido, mãos às costas, um pulso contra o outro. Conseguia ver a uma enorme distância da sua sacada em Uritiro, mas eram infinitos quilômetros de nada. Nuvens e rochas, tanto e tão pouco, ao mesmo tempo. Dalinar, disse Navaine, indo até ele e pousando as mãos no seu braço. Por favor, pelo menos venha para dentro. Pensavam que ele estava doente. Achavam que seu colapso na plataforma do sacroportal havia sido causado por problemas cardíacos, ou fadiga. Os cirurgiões haviam sugerido descanso. Mas se ele deixasse a postura cair, se deixasse que as memórias o curvassem, temia ser esmagado por elas. As memórias do que fizera na fenda. As vozes chorosas de crianças, implorando misericórdia. Ele soterrou suas emoções à força. Quais são as notícias? Perguntou, envergonhado pela maneira como sua voz tremia. Nenhuma, disse Navoine. Dalinar. Notícias haviam chegado de Colinar via telepena, alguma que de algum modo ainda funcionava. Um ataque contra o palácio, uma tentativa de alcançar o sacroportal. Do lado de fora, os exércitos reunidos de Collin, Aladar e Royan se apinhavam em uma das plataformas do sacroportal de Uritiro, esperando para serem levados a Colinar para se unirem à batalha. Mas nada havia acontecido. O tempo escoava. Fazia 4 horas desde a primeira comunicação. Dalinar fechou a boca, os olhos à frente, e fitou a vastidão. Em posição de sentido, como um soldado. Era assim que iria esperar. Muito embora nunca houvesse sido realmente um soldado. Ele havia comandado homens, ordenado que recrutas se enfileirassem, inspecionado fileiras. Mas ele mesmo havia pulado tudo aquilo. Ele lutava em impulsos sangrentos, não em uma formação cuidadosa. Navaine suspirou, deu um tapinha no seu braço, então voltou aos aposentos deles para ficar com Taravangian e um pequeno grupo de escribas e grão-príncipes, aguardando notícias de Colinar. Dalinar ficou ali na brisa, desejando poder esvaziar a mente, se livrar das memórias. Voltar a ser capaz de fingir que era um homem bom. O problema era que havia cedido a um tipo de fantasia, que todo mundo contava sobre ele. Diziam que o espinho negro havia sido um terror no campo de batalha, mas ainda assim honesto. Dalinar Collin lutava com horadez, diziam. Os gritos de Eve e as lágrimas das crianças assassinadas falavam a verdade. Todo-Poderoso nos céus. Como ele poderia viver com a dor? Tão fresca, restaurada? Mas por que rezar? Não havia um Todo-Poderoso ouvindo. Se houvesse, e se ele tivesse uma gota de justiça, Honra teria há muito tempo eliminado desse mundo a fraude que era Dalinar Collin. E eu ainda tive a audácia de condenar Amaron por matar um esquadrão inteiro para ganhar uma espada fractal. Dalinar havia queimado uma cidade inteira por menos. Milhares e milhares de pessoas.
Por que você se ligou a mim? Sussurrou Dalinar ao pai das tempestades. Você não deveria ter escolhido um homem justo? Justo. Você levou justiça àquelas pessoas. Aquilo não foi justiça. Foi um massacre. O pai das tempestades trovejou. Eu também queimei e despedacei cidades. Posso ver. Sim, vejo a diferença agora. Vejo dor agora. Não via, antes do laço. Será que Dalinar perderia seu laço agora? Por ter tornado o pai das tempestades cada vez mais consciente da moralidade humana. Porque as malditas memórias haviam retornado. Ele não podia ter continuado sem elas mais um pouco. Tempo o bastante para forjar a coalização, para preparar a defesa da humanidade. Essa era a rota do covarde. Desejar ignorância. A rota do covarde que ele obviamente seguira, embora não se lembrasse da visita à guardiã da noite. Sabia o que havia pedido. Alívio daquele fardo terrível. A habilidade de mentir, de fingir que não havia feito coisas tão horrendas. Ele se virou e voltou aos seus aposentos. Não sabia como encarar aquilo, suportar aquele fardo, mas hoje ele precisava se concentrar na salvação de Kholinar. Infelizmente, não podia fazer planos de batalha até saber mais sobre a situação da cidade. Ele adentrou a sala comum, onde o núcleo do seu governo havia se reunido. Navani e os outros estavam sentados em alguns sofás ao redor da telepena, esperando. Tinham disposto mapas de batalha de Kholinar, conversado sobre estratégias, mas então, horas haviam se passado sem notícias. Era muito frustrante ficar apenas sentado ali, sem nada saber. E isso havia deixado Dalinar com tempo demais para pensar e recordar. Em vez de se sentar com os outros, Taravangian havia assumido sua posição usual. Um assento diante do fabrial de aquecimento no canto. Com as pernas doendo e as costas rígidas, Dalinar caminhou até lá e finalmente se permitiu sentar-se, grunhindo baixinho enquanto se instalava na cadeira ao lado de Taravangian. Diante deles, um rubi vermelho vivo brilhava com calor, substituindo uma fogueira por algo mais seguro, mas sem vida. Sinto muito, Dalinar, disse Taravangian finalmente. Tenho certeza de que logo chegarão notícias. Dalinar concordou. Obrigado pelo que você fez quando os Azishianos vieram visitar a torre. Os Azishianos haviam chegado no dia anterior para uma visita inicial, mas Dalinar estava se recuperando do súbito retorno das suas memórias. Bem, para falar a verdade, ele ainda estava se recuperando. Dera as boas-vindas, depois se retirara, já que Taravangian havia se oferecido a conduzir o passeio. Navani disse que os dignitários Azishianos haviam ficado encantados pelo rei idoso e planejavam voltar em breve para uma reunião mais aprofundada sobre a possibilidade de uma coalização. Dalinar se inclinou para a frente, fitando o fabrial de aquecimento. Atrás dele, Aladar e o general Cal conversavam, provavelmente pela 100ª vez, sobre como recuperar as muralhas de Kholinar, se elas estivessem perdidas quando o sacroportal fosse ativado. Você já teve a súbita compreensão de que não é o homem que todo mundo pensa que você é? Disse Dalinar em voz baixa. Sim, sussurrou Taravangian. Mais assustadores, contudo, são momentos similares. Quando percebo que não sou o homem que eu penso que sou. Luz das tempestades girava dentro do rubi, fervilhando, presa, aprisionada. Nós conversamos certa vez sobre um líder forçado a enforcar um homem inocente ou libertar 3 assassinos. Disse Dalinar. Eu lembro. Como viver depois de tomar uma decisão como essa? Particularmente se você descobre que fez a escolha errada? Esse é o sacrifício, não é? Disse Taravangian baixinho. Alguém precisa carregar a responsabilidade. Alguém deve sentir o peso dela, ser arruinado por ela. Alguém deve macular a própria alma para que outros possam viver. Mas você é um bom rei, Taravangian. Você não chegou ao trono por meio de assassinatos. Isso importa. Um homem erroneamente aprisionado. Um assassinato em um beco, que uma força policial apropriada poderia ter evitado. O fardo pelo sangue daqueles que foram injustiçados deve pousar em algum lugar.
Eu sou o sacrifício. Nós, Dalinar Koli, somos os sacrifícios. A sociedade nos entrega para atravessar a água suja, para que outros possam ficar limpos. Ele fechou os olhos. Alguém precisa cair, para que outros possam ficar de pé. As palavras eram similares a coisas que Dalinar havia dito e pensado durante anos. Mas a versão de Taravangian, de algum modo, era perversa, carecendo de esperança e vida. Dalinar se inclinou para a frente, rígido, sentindo-se velho. Os dois não conversaram por um longo período, até que outros começaram a se mover. Dalinar se levantou, ansioso. A Telepena estava escrevendo. Navone arquejou, levando a mão segura aos lábios. Teshave empalideceu e Maia Ladar sentou-se novamente, parecendo nauseada. A Telepena parou abruptamente e caiu sobre a página, rolando depois de pousar. O quê? Interpelou Dalinar. O que diz? Navone olhou para ele, depois desviou o olhar. Dalinar fitou o general Cal, depois Aladar. O medo envolveu Dalinar como um manto. Sangue dos meus antepassados. O que diz? Ele implorou. Ah, a capital caiu. Dalinar, sussurrou Navone. O fervoroso relata que as forças dos esvaziadores tomaram o palácio. Ele foi interrompido depois de algumas frases. Parece que foi encontrado. Ela fechou os olhos com força. A equipe que você enviou aparentemente falhou. Luminobre. Continuou Teshave e engoliu em seco. O resto da guarda da muralha foi capturado e aprisionado. A cidade caiu. Não há notícia sobre o rei, o príncipe Adolin, ou os radiantes. Luminobre. A mensagem para aí. Dalinar afundou de volta na cadeira. Todo-poderoso no céu, sussurrou Taravangian, seus olhos cinzentos refletindo o brilho do fabrial de aquecimento. Eu sinto muito, muito mesmo, Dalinar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.